Boa noite, turma. Como na última aula eu percebi que vocês tiveram bastante dificuldade para realizar as atividades, eu decidi fazer como naquela aula anterior. Vou resolver as atividades da aula passada com vocês, passo a passo, explicando detalhe por detalhe, e para vocês fazerem uma nova base de dados, atividade novamente com nova base de dados. Então, pessoal, vamos começar pelo exercício 3. Então, no exercício 3, o que ele pede? O que ele diz? As notas de 20 alunos na disciplina de estatística foram. Ele dá um conjunto de dados soltos e desorganizado aqui para a gente, simplesmente com números que ele diz ser a nota da disciplina de estatística. Então, o que ele pede? Dentro desse conjunto de dados desorganizado, ele pede a média, o coeficiente de variação, a amplitude total e que você avalie o desempenho desses alunos. Elabore o gráfico de dispersão e analise a variabilidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele pediu foi a média, que a gente viu na aula de quinta-feira passada, se eu não me engano. Então, o cálculo da média é bastante simples, consiste em média é igual o número de todos os números do conjunto de dados dividido por n. Esse n aqui são a quantidade de informações do conjunto de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu conjunto de dados, vou somar todas as variáveis. Então, 6 mais 7 mais 4 mais 8 mais 3 mais 9 mais 5 mais 6 mais 7 mais 4. Vou somar todos os números e vou dividir pela quantidade total deles. Então, eu tenho aqui 20 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, meu N é igual a 20. A soma de todo o meu conjunto de dados dá 113 dividido por 20. Então, minha média vai ser 5,65. Pronto, cálculo da média dos exercícios que eu recebi. Vocês não apresentaram dúvidas nesse cálculo. Então, esse é muito simples, o cálculo da minha média. O autor também me pediu o coeficiente de variação. Como é o cálculo do coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100, que ele vai dar um número em percentual. Então, eu não tenho desvio padrão, eu tenho só a média. Então, eu preciso calcular o desvio padrão para conseguir fazer o cálculo do meu coeficiente de variação. Então, essa aqui é a fórmula do meu desvio padrão. E eu coloquei o número do conjunto de dados aqui para a gente não precisar ficar voltando na questão lá em cima. Então, essa aqui é a forma que eu expresso essa fórmula aqui em números. Eu vou pegar a raiz e cada um desses números aqui do meu conjunto de dados, eu vou diminuir da média e elevar ao quadrado. Então, vai ser 6 menos a média, que é 5,65, elevado ao quadrado. Por que esses números estão em parêntese? Porque tudo que está entre parênteses eu resolvo primeiro. Então, vou diminuir 6, vou fazer 6 menos 5,65 e elevar ao quadrado. O seguinte, 7 menos 5,65 eu vou elevar ao quadrado. E depois, eu vou fazer isso com todos os números do meu conjunto de dados. Vou fazer 20 cálculos. Ontem, a Letícia me apresentou a atividade dela e ela fez de uma forma que eu achei bem interessante, que é bom, eu vou sugerir que vocês façam também. Cada um desses cálculos aqui, eu faço ele em uma linha. Eu vou descer aqui e mostrar para vocês. Cada um desses cálculos, eu faço ele separadamente. E depois eu junto todos eles dentro da fórmula. Então, eu vou explicar o que a gente faz aqui. Eu separei cada cálculo individualmente. Então, 6 menos 5,65 vai dar 0,35. Esse número que eu obtive, eu vou elevar ao quadrado. E o resultado dele é esse aqui. O segundo, 7 menos 5,65 vai dar 1,35. O resultado dele eu vou elevar ao quadrado, dá 1,823. E isso eu vou fazer com todos os números do meu conjunto de dados. Então, esse aqui é o resultado, é o meu resultado. Se eu tenho cada resultado individualmente, eu vou somar todos eles juntos para facilitar a minha equação. Então, eu sugiro que vocês façam assim também. Façam os cálculos individualmente, um por um, tenham o resultado individual
para juntar tudo numa fórmula embaixo, para juntar tudo em uma equação só lá embaixo. Eu acho mais fácil resolver dessa forma. Eu gostei bastante da forma que a Letícia fez. Estou sugerindo para vocês. Aí, uma vez que eu tenho os números individuais, como na última aula a gente conversou, eu estou usando 3 casas após a vírgula. Pode dar uma variaçãozinha, mas é uma variação muito pequena no resultado final. Pode usar três casas depois da vírgula. Vou montar a minha equação. Então, é raiz de todos os resultados que eu encontrei, dividido por n menos 1. N menos 1 é igual a 19. Então, meu resultado, vou ter raiz de 54,550, que é a soma de todos esses números, deu 54,550, dividido por 19. Então, eu vou resolver essa equação aqui primeiro, antes de tirar a raiz quadrada. Então, 54,550 dividido por 19 vai ser 2,871053. Eu usei 6 números aqui, mas vocês podem usar só 3. Então, a minha raiz de 2,871053 vai ser 1,6944. Esse aqui é meu desvio padrão. Pronto. Prontinho. Só que ele não me pediu o desvio padrão. Gente, uma coisa muito importante. Não se esqueçam de tirar a raiz, tá? Quando eu estava organizando o exercício para mandar para vocês, eu estava esquecendo de calcular. Tá? Então, não se esqueçam de tirar a raiz depois que vocês concluírem todo o cálculo. Não esqueçam que o desvio padrão é a raiz quadrada do número, tá? Então, aqui eu encontrei o meu desvio padrão, é 1,6944. Só que o autor ele não me pediu o desvio padrão, ele me pediu o coeficiente de variação. Então, eu vou jogar o desvio padrão que eu encontrei na fórmula. Então, voltando, coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Aqui eu usei o xizinho que eu acho ele melhor para se entender. Então, esse aqui está errado. O 100 não é dividido por 5,65. Vou arrumar, tá? Então, aqui, meu coeficiente de variação é igual a 1,6944 dividido por 5,65. O resultado eu vou multiplicar por 100. Então, meu coeficiente de variação é igual o resultado, 0,2998. Aqui eu usei 4 casas depois da vírgula, mas vocês podem usar só 3. Vezes 100. Então, meu coeficiente de variação ficou igual a 29,98%. Esse é meu coeficiente de variação. Então, o que eu posso dizer? Baseado na aula passada, a gente viu que o coeficiente de variação 20 e 30 é uma variação alta. Então, quando o autor pede para a gente analisar as notas dos alunos, a gente pode dizer que dentro desse conjunto de informações, dentro dessas notas de estatística, há uma alta variação de notas. Ou seja, tem alunos que tiraram notas muito altas e alunos que tiraram notas muito baixas, porque tem uma variação muito grande entre o conjunto de dados entre as notas que ele disponibilizou para a gente. Ele também solicitou que a gente calculasse a amplitude máxima. A amplitude máxima é um cálculo muito simples. O que seria essa minha amplitude máxima? Aqui eu usei a terminologia de amplitude total, mas seria a amplitude total é igual ao meu x máximo menos o meu x mínimo. O que seria isso? Eu vou pegar o maior número do conjunto de dados e reduzir ele do menor número do conjunto de dados. É o cálculo mais simples que a gente vai fazer hoje. Então, minha amplitude total ou minha amplitude máxima é igual a 9 menos 6, minha amplitude total é igual a 3. Simples. E ele pediu também um gráfico de dispersão. Vou diminuir um pouco a escala para a gente ver o gráfico completo. Depois eu aumento. Então, gente, esse gráfico de dispersão, como a gente já viu várias aulas, aqui no eixo X, eu vou colocar todos os meus alunos de 1 a 20. No meu eixo Y, eu vou colocar as notas. Então, o aluno 1 teve nota 6, o aluno 2 teve nota 7, o aluno 3 teve nota 4. E na última aula, a gente viu que o autor, ele sempre passa um risco para verificar
onde seria a média. Fica mais fácil da gente fazer uma análise. Então, minha média é 5,65. Então, tá aqui o 5, tá entre o 5 e o 6, 5,65 daria mais ou menos aqui. Então, ele está pedindo para a gente analisar esse gráfico de dispersão. Como eu faço essa análise? O que eu posso dizer desse gráfico? Que eu tenho, a gente pode olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 alunos próximos à média, não em cima, mas próximos da média. E os demais alunos estão entre longe ou muito longe da média. Então, eu posso dizer, eu tenho 8 alunos que tiraram notas próximas às médias. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 alunos que tiveram nota bem abaixo da média. Se eu quiser considerar esses alunos aqui também que estão abaixo da média, então eu tenho 6, 7, 8, eu tenho 9 alunos abaixo da média, sendo 6 deles bem abaixo da média, bem distante da média. E eu tenho, se aqui eu tenho 9, aqui em cima eu tenho 11. Eu tenho 11 alunos acima da média, sendo 1, 2, 3, 4, 5 deles bem próximo e um aluno com nota bem acima da média. Essa aqui é basicamente a minha análise. Eu estou olhando o gráfico e estou falando o que está acontecendo nele. É uma forma de análise. Então, gente, esse é basicamente a número 3. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer o 11 também. E a atividade da aula de hoje, eu vou passar um conjunto de dados diferentes para vocês. Então, na 11, o autor passa a seguinte informação. Um grupo de alunos, 10 casais de namorados, estudavam na mesma instituição. Ao final da prova de matemática, as notas que obtiveram na avaliação foram registradas na tabela abaixo. Então, com base nos resultados, pede-se. Aqui ele está pedindo abertamente o cálculo do desvio padrão das notas obtidas pelos rapazes e pelas moças. E depois ele pede a variância para as notas de matemática para ambos os sexos. Avalie se ocorreu maior dispersão para os rapazes ou para as moças com base no coeficiente de variação. Então vamos lá. Eu acho que eu esqueci o cálculo do coeficiente de variação, mas vamos seguir. Então aqui, ele passou as notas dos rapazes e das moças, que eu achei bastante errado e que você vê que as moças tiraram notas menores, né? O que não se mostra muito verdadeiro na realidade. Mas vamos lá. Nota dos rapazes, notas das moças, brincadeiras à parte, né? Ele pediu o meu desvio padrão. No desvio padrão, eu coloquei a fórmula aqui para vocês acompanharem, mas eu mantive a mesma lógica de cálculo que eu sugeri no exercício de cima. Eu fiz cada cálculo individualmente, o número menos a média elevada ao quadrado, calculei cada um individualmente e joguei o total deles na fórmula. Então, começou 8,2 menos a média que eu calculei, não mostrei aqui, mas eu calculei, é igual a 7,27. Esse número eu vou elevar ao quadrado. Então, aqui eu descobri o número individual de cada um desses e eu vou jogar ele na fórmula. Então, meu desvio padrão é igual a raiz quadrada. Não se esqueçam da raiz quadrada. Vou bater nessa tecla. Não se esqueçam da raiz quadrada. Vou somar todos os números e vou diminuir por n menos 1. Por que eu estou fazendo esse cálculo de forma amostral? No enunciado, o autor disse que ele pegou 10 casais de namorados em uma prova de estatística. Então, ele não disse que eles foram os únicos casais dentro de um colégio que fizeram essa prova de estatística em específico. Então, eu calculei por amostragem, porque ele não é a população geral, tá? Então, vou somar a raiz quadrada de todos os números somados dividido por n menos 1. Meu n é 10. Então, meu desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 8, que é a soma de todos esses números, 8,882 dividido por 9. Então, meu desvio padrão é igual a raiz quadrada de 0,9868. Meu desvio padrão vai ser igual a 0,9933. Então, esse é o desvio padrão dos rapazes, tá? Das moças, eu tenho o seguinte. Calculei individualmente, a média das moças é uma média menor, é 6,03 ao quadrado. Então, eu tenho aqui
Cadê? Sim, calculei cada um deles individualmente. O resultado individual de cada um joguei na fórmula aqui embaixo. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada de 0,001 e assim sucessivamente. Joguei todos os números aqui e dividi por n menos 1. Então, meu desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 3,642 dividido por 9, que é meu n menos 1. Meu desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 0,4046, que é 3 dividido por 9. Então, meu desvio padrão das meninas vai ser igual a 0,6360. Variância. A fórmula de variância é essa aqui. Essa aqui. E a minha fórmula de desvio padrão é essa aqui. Eu coloquei ela aqui para vocês verem que é praticamente o mesmo cálculo. A única diferença de uma fórmula para outra é que a fórmula do desvio padrão, que é essa aqui, ele tira a raiz quadrada de todo o cálculo que a gente faz. E na variância, ele não tira a raiz quadrada de nada. Então, gente, se eu já tenho um desvio padrão, eu não vou precisar fazer todo aquele cálculo todo de novo. Por quê? A variância, como até o próprio símbolo dela, a própria expressão dela já diz, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, eu já tenho aqui o desvio padrão dos rapazes e o desvio padrão das moças. O que eu vou fazer? Eu vou até apagar aqui. Então, gente, variância é desvio padrão ao quadrado, como a própria expressão dela diz na fórmula. Então, vou simplesmente pegar o meu desvio padrão e vou elevar ao quadrado. Então, meu desvio padrão, minha variância é igual o desvio padrão dos rapazes, 0,9933 ao quadrado. Então, meu desvio padrão vai ser igual a 0,9868. Pronto. Moças, variância é igual desvio padrão ao quadrado. Então, meu desvio padrão das moças vai ser igual a 0,4046. Muito simples, muito fácil. O autor pediu também o coeficiente de variação. Eu vou abrir aqui a minha calculadora e a gente já vai fazer ele aqui na hora, para vocês não terem dúvida. Vou colocar aqui na tela. Então, meu coeficiente de variação dos rapazes vai ser 0, não, esse aqui é mesmo, assim. Vou pegar o desvio padrão, 0,9933. Vou dividir ele pela média. A média dos rapazes é 7,27. Então, eu vou dividir por 7,27. O resultado, eu vou multiplicar por 100. Então, o meu coeficiente de variação, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar até aqui embaixo dos rapazes. Meu coeficiente de variação vai ser igual a 13,66%. 13,66%. Das moças, eu vou pegar o meu desvio padrão, já tá aqui, ó, desvio padrão ao quadrado, 0,6360. Vou dividir pela média das moças, que é 6,03. Só para vocês confirmarem, vai tá faltando fé. 6,03. Vou dividir pela média. E o resultado, eu vou multiplicar por 100. Então, vezes 100. Então, meu coeficiente de variação das moças, vai ser igual a 10,54. Como o próximo número é acima de 5, eu vou subir uma casa para cima, 0,55%. Então, o que eu posso dizer? Que entre as notas que ele pediu uma análise, né? Entre as notas dos rapazes e das moças, os rapazes eles tiveram uma variação maior entre as notas em relação à variação das notas das moças. Porém, isso considerando o desvio padrão. O desvio padrão dos rapazes é maior que o desvio padrão das moças. Porém, quando se trata da análise da variação, os rapazes tiveram uma variação muito... Na verdade, sim, os rapazes tiveram uma variação muito
muito não, uma variação pouco maior que as moças, porque se a gente pegar 13,66 e diminuir por 10,55, vai dar uma diferença de 3,11. Então, a gente pode dizer que as notas dos rapazes variaram apenas 3,11% a mais que as notas das moças, que, apesar de haver desvios padrões diferentes, as notas de ambos os grupos tiveram uma variação muito pequena entre si, sendo que as notas das moças variaram menos, um percentual de 10,55, que pode ser considerado uma variação baixa, e os rapazes tiveram uma variação de 13,66, que é considerada uma variação média. Porque vocês lembram, né, que até 10 é uma variação baixa, acima de 10 é uma variação média. Mas de diferença entre uma variação e outra tem apenas 3,66%, tá? É basicamente essa análise que vocês vão fazer. Tem uma variação pequena entre eles, uma de 10,55, outra de 13,66, e a diferença entre uma e outra é só de 3,11%. Tá? Então, pessoal, essa foi a atividade. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas em relação à atividade do dia anterior. É um cálculo chato de fazer porque ele é bastante extenso, mas se ele é feito com atenção, ele não é um bicho de sete cabeças. Se vocês estiverem com dúvida ou a calculadora de vocês não realizar cálculo de raiz quadrada, cálculo de elevar algo ao quadrado também, joga no Google. O Google, ele realmente dá o resultado certinho para vocês em cima, tá bom? Eu sei porque eu mesma fiz alguns, quebrando a cabeça aqui, tá bom? Então, pessoal, agora é só realizar a atividade, tá? Eu vou passar um exercício do livro para vocês, que eu vi um aí bastante interessante, que não vai ser tão difícil de vocês calcularem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só tirar a dúvida aqui comigo, ou então volta no vídeo, volta no exercício. A gente dá um jeito, eu vou explicar, eu quero que vocês entendam o que é, como calcular o desvio padrão, tá bom? É chato, é bem chatinho, é um cálculo bastante extenso, mas é um mal necessário, a gente precisa aprender essa estatística. Eu não vou aprofundar muito, não vou passar uma coisa muito difícil, porque vocês também não precisam calcular isso tudo de cabeça, vocês só precisam entender a dinâmica do cálculo, tá bom? Então, pessoal, acabou por hoje. Essa foi a matéria. A gente fez uma revisão da aula passada. A matéria que tinha ficado para hoje, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp das 19 horas às 22h20. Quando vocês concluírem, me manda para eu dar uma olhada, para eu corrigir ou algo do gênero, caso vocês tenham muita dúvida, antes de mandar para a Flávia, tá bom? No mais é só. Tenha uma boa noite, tá?